Bom dia, senhoras e senhores agentes da Polícia Judicial Federal de todo o Brasil. Vários assuntos nós temos para abordar hoje. Tô falando aqui de Curitiba, meu nome é Vinícius, agente há quase 20 anos, lotado há cerca de 4 anos aqui no Paraná, hoje por volta de 14, 15 graus aqui em Curitiba, né? Um friozinho que faz parte da normalidade. Nós temos uma boa notícia para dar hoje. Nós temos críticas construtivas de colegas que merecem comentários e nós temos uma decisão da AGIPAUJUS, da nossa associação, sobre a qual é importantíssimo nós refletirmos. Por fim, nesse vídeo nós daremos uma opinião acerca do que deve ser feito pelos colegas nesse momento, tanto filiados como colegas que estão com processo de filiação em andamento, quanto não filiados à associação. Eu fiz vídeo alguns dias incentivando as filiações, depois no segundo vídeo, e vários colegas pediram para que nós continuássemos com as publicações e não era essa a intenção inicial, né? Então eu firmei compromisso com esses colegas de fazer essas publicações até o fim do processo de escolha da nova diretoria. Esse é o meu compromisso. Foi uma semana bem intensa que nós tivemos, uma mobilização única, singular, na verdade um movimento sem precedentes na história da AGIPAUJUS. E sabe por quê? Você pode ver aí na tela. O que você está vendo aí são muitos colegas entrando com pedidos de filiação, né, exibindo esses pedidos, né, um movimento lindo de se ver. A gente nessa semana teve um crescimento exponencial, o grupo de Zap está estourando aí de novos integrantes, e como esses fatos também são recentíssimos, nós não tivemos nem tempo de consultar todos os colegas aí que você vê nas imagens, sobre a possibilidade de utilização da sua imagem. Então, para preservar a identidade de cada um aí, a gente colocou em um rachurado, né? Mas é fato que nessas amostragens fica bem perceptível que de norte a sul do nosso país, os agentes da Polícia Judicial sentiram-se motivados a estar participando desse momento de uma possível renovação através do processo de escolha da nova diretoria. Em relação a esses requerimentos de filiação, parecia não haver uma uniformidade na resposta dada pela AGIPAUJUS. Para alguns colegas, ela emitiu boleto, os colegas pagaram. Para outros, a resposta dada foi que seria encaminhado o pedido para o tribunal, e se o tribunal de alguma forma negasse a inclusão na folha de pagamento desse desconto, daí sim seria emitido o boleto. Parecia que o pessoal lá na secretaria estava um pouco enrolado com a chegada de tantos pedidos de filiação. E também foi um volume com o qual a associação não estava nem acostumada. Foi um movimento lindo de se ver, e está sendo um movimento lindo de se ver. E o que deveria acontecer? A AGIPAUJUS agradecer os mobilizadores, as pessoas que estão se sentindo motivadas, esperançosas. Afinal de contas, nunca houve uma enxurrada de filiações assim na história da entidade, nesses 20 anos de existência. Mas o que foi feito? Foi convocada uma reunião às pressas da cúpula da diretoria da associação, e o resultado foi surpreendente. Eu vou ler aqui apenas o final do que ficou deliberado na ata, né? Ficam suspensos até o final do pleito eleitoral a apreciação de requerimento de agentes de polícia judicial que tenham como base o ingresso no quadro de associado, como forma de manter a lisura do processo eleitoral. Como assim proibir as pessoas de se associarem, de se filiarem, é uma ferramenta para manter a lisura do processo eleitoral? Na verdade, a lisura está diretamente relacionada à expressão do maior número de vontades possível. Me parece que a associação caminhou num outro sentido, não da lisura, como
sustenta ali na parte final da ata dessa reunião. Né? Cadê a ética? E é importante que nós tenhamos bem definidos essa questão da finalidade ética. Por exemplo, a ética da justiça é dizer a jurisdição, está relacionada com isso. A ética da associação é falar em nome daqueles a quem ela se propõe. E quando eu digo nesse sentido, não é somente falar em nome dos associados, mas a AGPaujus ela carrega no seu nome a representação de todos os policiais judiciais, não só os filiados. É uma visão tacanha achar que a AGPaujus vai falar apenas em nome dos filiados na medida em que ela é uma associação dos policiais judiciais federais em todo o Brasil. Quer dizer que se a associação falar uma besteira, hipoteticamente falando, quem não é associado não pode se pronunciar e criticar? Os 84% de agentes da Polícia Judicial, tomando o número do colega que falou que somos 1.000 associados, não podem se pronunciar? É uma visão tacanha querer cingir qualquer pronunciamento ao fato de a pessoa ter que ser filiado. E a finalidade da associação, como o próprio nome diz, não é um partido, que se fosse partido seria dividido. A associação tem a ver com filiar. Quanto mais filiados chegarem, melhor. A visão certa seria se essa reunião ocorresse não para restringir, mas para ampliar a possibilidade de acesso. Isso não aconteceu. Me questionaram muito, falaram que eu estava publicando fake news porque eu falei em cerca de 600 e poucos associados e realmente obtive esses dados conversando com alguns colegas que já foram filiados, outros filiados ainda. Eles falaram, olha Vinícius, houve uma queda no número de associados, as pessoas estão insatisfeitas, eu inclusive saí por causa disso. Acredito que estejamos na casa dos 680 aí. Aí falaram que eu estava publicando fake news. Aí um colega se pronunciou, olha, nós temos hoje mais de 1.000 agentes, mas também não deu um número exato para resolver esse problema. Eu solicitei ao presidente da associação, senhor Roniel, que encaminhe o número de associados, não nominalmente, mas quantitativamente, em nível nacional e também por cada estado. Só assim a gente então resolve esse problema. E isso também é uma questão de transparência. Porque o estatuto diz, por exemplo, que se a pessoa quiser, se 10% dos associados quiserem solicitar ao presidente a convocação de uma assembleia, eles podem fazê-lo. Mas quanto é 10%? Se eu não sei o número de associados, como que um grupo vai se mobilizar para fazer um requerimento dessa monta ao presidente? Lisura ela está relacionada à participação ampla de todos que tiverem essa possibilidade. E qualquer policial judicial federal que queira se qualificar deve ser recebido pela associação, sim. Por isso nós caminharemos no sentido de solicitar a presidência da associação, a diretoria, que foi quem decidiu, uma reconsideração dessa decisão. Um colega deu um exemplo muito interessante, é um exemplo de discordância crítica que vale a pena mencionar. Ele falou, Vinícius, o TSE, por exemplo, nas eleições municipais, estaduais, federais, ele estabelece uma data e quem não tem título não pode votar. Se a pessoa não tirou o seu título, ela não pode votar. Realmente, concordei com o colega. Por que a associação não seguiu esse exemplo do TSE, publicando qual seria a data da eleição, estabelecendo uma data limite para a filiação e possibilitando que todos dentro dessa data limite que se filiassem participassem do processo? As pessoas querem participar do processo. Eu me sinto cerceado. Acho feio, acho vergonhoso, acredito que outros colegas também se sintam cerceados por conta dessa decisão que a gente poderia, soa até como uma manobra da associação, uma decisão autoritária, suspendendo todos os pedidos de filiação atualmente. O artigo 22, inciso 14, no qual a AGPaujus, através da sua diretoria, se baseia para essa decisão,
diz que compete à diretoria aprovar propostas de novos associados nos 3 meses que antecedem as eleições. Num período maior do que esse, fica a cargo praticamente só da presidência. Mas vejam, compete à diretoria aprovar propostas. A exceção é não aprovar, mas a regra atualmente virou suspender qualquer pedido de filiação. Para mim, isso é contraditório com a finalidade ética da entidade. Vale a pena agora também trazer um esclarecimento, porque eu fui muito criticado, ainda em decorrência da questão do número de filiados. Eu mencionei que estaríamos em torno de 680 e falaram que está publicando fake news. Outro colega, como eu disse, mencionou 1.000 filiados. Seja 680, seja 1.000. Se falamos em 680, estamos dizendo que a associação tem 11,33% de todos os agentes da Polícia Judicial. Se falamos 1.000, estamos dizendo que a associação tem 16,66%. Para uma entidade que existe há 20 anos, se compararmos com outros sindicatos, é uma quantidade pífia de filiados. Mais um motivo pelo qual a associação deveria ampliar a possibilidade de filiação e não suspender, como o fez. Mas vamos finalizar esse vídeo. E a gente fica aí com 3 tipos de agentes. Os que são filiados, os que estão em processo de filiação e os que não se filiaram. Para quem se filiou, o pensamento que o colega tem que examinar bem todas as propostas. Esses debates estão sendo salutares para trazerem ao conhecimento de todas as necessidades da associação. Os filiados devem examinar bem essas propostas, tendo em conta essas necessidades da associação e votar conscientemente. E também fazer um movimento de convencimento junto aos demais colegas. Quanto a quem está com o processo em andamento, agora suspenso, a minha recomendação é fazer como eu, requeira a AGPAUJUS um pedido de reconsideração, porque essa decisão ela tem que ser revista, merece ser revista. E vamos trabalhar nesse sentido. E os colegas que não são filiados? Olha, vocês viram o movimento, como é que está? Se filiar ou filiar-se tornou-se até uma forma de protesto, uma forma de chamar a atenção para a associação de que as pessoas querem participar, de que a AGPAUJUS está ganhando um corpo em decorrência da criação da Polícia Judicial e todos merecem voz. Todos merecem voz. Então fica aqui a minha sugestão aos colegas que se filiem. Ainda que a AGPAUJUS use esse artifício de vou encaminhar somente depois das eleições o seu pedido ao respectivo tribunal. Filie-se, colega. É uma forma de nós depois virmos aqui e falarmos, tantos pedidos de filiação ficaram sustados, porque vai ser importante que a AGPAUJUS se pronuncie a respeito desse número se mantiver essa decisão. Após a eleição, ela vai ter que informar quantos pedidos de filiação ficaram suspensos. Isso sim é mexer na lisura das eleições. Como eu disse, eu sou muito simpático às ideias trazidas pelo Triani e por isso apoio a virtual chapa, renovação e construção. Importante nós termos ideias para curto, médio e longo prazo e a chapa vai de encontro a isso. Demonstra uma necessidade, um planejamento estratégico pela associação. Abraço a todos e até o próximo vídeo.